Hoje a história começa com o Rei Demônio sendo encurralado e atacado por diversos guerreiros. Em uma demonstração de força ele consegue repelir o ataque de todos, entretanto após a Santa dar um buff para o herói as coisas mudam. Na cena seguinte temos o herói com seu discurso doce, dizendo que enfim o Rei Demônio irá pagar por todos os crimes que ele cometeu. Vemos o protagonista pensando em todo o ocorrido e satisfeito por ainda ter uma carta na manga na qual irá ferrar um pouco com o herói. Assim, quando o herói tenta mandá-lo ir de Vasco, o prota segura a espada e lhe diz que tem uma surpresinha para ele. Logo o herói é atingido por um artefato que provavelmente pode lhe prejudicar e como retaliação ele manda a cabeça do prota ir passear. Após esta interação o protagonista acorda em seu quarto e percebe que voltou ao passado. Um dos seus serventes, em tom de deboche, entra e começa a criticá-lo. O protagonista educadamente o chama para perto dele e quando ele chega leva uma mansa boi na cara. O servente pergunta o porquê, e o protagonista continua o espancando. Então vemos que um outro servente, mas desta vez um guarda entra no quarto e questiona o que o prota está fazendo. Não obtendo resposta ele pergunta novamente e o prota lhe diz se é assim que se deve responder a seu amo. O guarda em tom irônico pergunta se ele vai surrá-lo também e o prota apenas dá um sorriso e diz que sim, pois um cachorro que não reconhece seu dono tem que apanhar para colocar o rabo entre as pernas. O capítulo seguinte se inicia com uma discussão entre o guarda e o prota, com o guarda lhe perguntando se ele acredita mesmo que pode vencê-lo. O prota lhe diz que no momento não, mas que como dono deste cachorro precisa treiná-lo. Então vemos que o prota puxa uma toalha de mesa e joga sobre o guarda que fica sem reação, que logo é nocauteado pelo prota. O prota então diz que apenas força não é tudo e se vira para o servente já falando que é hora de continuar com a surra que ele estava levando. Agora temos o protagonista de frente à porta do escritório de seu pai, pensando que isso antes o aterrorizava. Ele entra e seu pai começa uma conversação, onde o prota demonstra total falta de interesse naquilo. Seu pai impaciente com sua atitude lhe diz como ele irá sucedê-lo com estas ações e o protagonista lhe diz que esta ideia nunca deve lhe ter passado pela cabeça. Logo entra em cena a esposa do conde alegando que falta modos ao protagonista, este que para irritá-la, a saúda educadamente e lhe chama de mãe, o que a deixa nervosa. Após esta interação o protagonista pega uma espada e aponta para o servente que o desrespeitou. Seu pai lhe pergunta como ele pode apontar a espada para alguém naquele local e o prota lhe diz que o certo é cortar a rede de quem desrespeitou o herdeiro legítimo do conde. Na defesa do servente a condessa diz que isto é impossível e o servente reafirma que sim, que nunca fez isto. Então o prota lhes pergunta se estão insinuando que ele está mentindo. Logo entra em cena o guarda dizendo que sim, o prota está mentindo. A condessa pergunta se o que ele diz é verdade e ele afirma que o prota agrediu ele e o servente. O prota o ironiza perguntando quão fácil é para um cavaleiro ser nocauteado por alguém como ele sem ajuda, e ainda o questiona se ele não irá admitir seus pecados. O guarda diz que nunca mentiu e o prota então o desafia. O prota diz a seu pai que é a grande chance que ele queria, que se ele perder vai poder se livrar dele. O pai do prota autoriza o duelo e o guarda fica emocionado. O pai do prota gostou da ideia já que assim pode colocar seu outro filho como seu herdeiro. O prota agradece seu pai e lhe diz que precisa demandar algo para que ele mude. Seu pai lhe pergunta o que ele deseja e nosso prota apenas lhe diz que ele descobrirá no dia do duelo. O novo capítulo se inicia com o protagonista treinando e pensando em situações de sua vida passada. Ele também tenta controlar sua mana mas sofre um rebote devido à quantidade absurda que ele tem. Ele então se levanta e manda seu irmão campeiro aparecer. Os dois iniciam uma conversa e o irmão do prota lhe diz para parar de besteira e ser o que ele sempre foi. O prota parado em sua frente lhe questiona se ele tem medo de perder o posto de herdeiro da família, e seu irmão diz que não. Assim o prota lhe dá uma sugestão deles se enfrentarem para ver quem assume o posto de sucessor da família. O tolo do irmão mais jovem aceita e o prota lhe diz que irá preparar o dia e a hora. Agora temos o protagonista já preparado para o duelo com o guarda falastrão. Logo é autorizado que eles comecem e vemos que um parte para cima do outro freneticamente. No primeiro golpe o protagonista já percebe que não vai ser tão fácil como ele imaginava e o guarda falastrão demonstra que estava receoso sem necessidade. Ele começa a lutar mais rigidamente e pressiona o prota a evadir do local. Logo um dos mordomos do conde diz que o prota está até esquivando bem o que é surpreendente.
De volta à luta, o guarda está nitidamente confiante que vai mandar o prota ir de Vasco, mas o prota lhe ataca com uma habilidade que o surpreende e o obriga a desviar. Todos no local ficam surpresos com o prota e o guarda se questiona como ele aprendeu aquilo. Logo ele diz ao prota que agora as coisas vão ir a sério. O capítulo inicia com o guarda indo para cima do prota com tudo. O prota esquiva de um dos seus ataques, e mesmo surpreso o guarda lança outro que surpreende o protagonista e o atinge. Agora o prota está caindo e o guarda começa a discursar, deixando o público eufórico. Ele acredita que já venceu o duelo e que qualquer coisa além daquilo irá mandar de Vasco o protagonista. O prota diz que não pode vencê-lo com as habilidades atuais, mas que poderá com experiência de batalha. O prota parte para cima e joga um pouco de terra na cara do guarda, que quando perde a visão é atingido pelo prota que o manda longe. Assim, quando ele volta a enxergar, já é obrigado a se render por livre e espontânea pressão. O prota lhe dá alguns conselhos para que ele assimile o porquê foi derrotado. É anunciado que o prota ganhou o duelo e os espectadores não aceitam tal resultado. Nesse ponto seu irmão está surpreso de como ele conseguiu tal façanha, e é aí que entra nosso prota, que logo chama seu irmão para o duelo. Em primeiro momento ele borra as calças, mas seu pai lhe diz para ir lá e não provocar mais vergonha a ele. Ao estarem frente a frente o prota lhe pergunta se ele não vai atacar. O protagonista parte para cima e seu irmão defende seu ataque. Ele também percebe que o prota está debilitado e força para atacar. O prota sabe que sofreu lesões da luta anterior e para não perder apenas segura a espada com as mãos e pergunta a seu irmão se ele já ouviu falar de alguma luta sangrenta. O prota exerce sua mana na espada e a quebra e pergunta ao seu irmão se ele não vai se render. Como ele não diz nada, o prota lhe dá uma mansa boi na cara. No chão e gemendo ele se assusta com o prota e se rende. Após a vitória o prota cobra do seu pai o que ele prometeu e rapidamente o conde desconversa e diz que um duelo para ele não vale nada. O prota lhe diz que já sabia que isto iria acontecer e pega o anel com selo da família e joga para seu pai, dizendo que nunca quis estar na linha de sucessão. Seu pai se enfurece e o prota apenas lhe diz que irá deixar a família. Assim terminamos a primeira parte. Inscrevam-se e comentem. Até breve.